Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo editorial do dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente vai começar a nossa nota analisando essa matéria do Poder 360. PT perdeu a visão de humanidade, diz embaixador de Israel. É possível perder algo que não se tem? Fica a primeira premissa. Nós vamos analisar agora, a partir de um contexto aqui de matérias que foram divulgadas, fazendo uma análise sintética aqui de tudo que está acontecendo, sobre a atuação do PT em cima dessa questão da guerra, sabe? A manifestação do PT, a gente está fazendo a cobertura completa dessa guerra e eu queria que você analisasse aqui com a gente. Obrigado por estar aqui. Eu sei que esses dias estão sendo difíceis, né? Um momento em que a gente vê tanta atrocidade, tanta coisa absurda, mas a gente está tentando fazer a cobertura completa para que você saiba efetivamente o que está acontecendo aqui e o posicionamento do nosso país. Afinal, é esse o nosso país, que está atolado até o pescoço com essa situação. Nós temos questão do preço dos combustíveis que vai afetar o brasileiro, nós temos a possibilidade de uma escalada dessa guerra que vai alcançar outros países e o Brasil vai estar de que lado? A gente imagina de que lado vai estar? Do lado errado da história? Não sei. A gente precisa fazer essa análise aqui de forma mais concreta. Bora começar? Vem comigo, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar se possível. E é o segundo vídeo do dia, né? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênção, nunca deixe faltar aos seus o pão na mesa. Vamos começar aqui? Vem comigo. É o seguinte, o PT fez uma nota condenando Israel por estar realizando ataques genocidas. Ele até citou o Hamas como grupo terrorista, assim, bem de leve, mas a nota foi muito mais contra Israel do que contra o próprio grupo Hamas. E aí, o Daniel Zonshine, que é o embaixador de Israel, ele deu uma entrevista ao Poder 360. Abre aspas. PT perdeu a visão de humanidade, diz embaixador de Israel. Segundo Daniel Zonshine, é difícil até reagir à nota do partido de Lula sobre o conflito. Para o embaixador, há evidências de que há a participação do Irã nos ataques a Israel. Ontem mesmo, Lula teve uma conversa com o presidente do Irã. E o Irã é hoje é acusado de ser o maior financiador do grupo Hamas, esse grupo terrorista. O grupo Hezbollah do Líbano também já tomou ações de guerra contra Israel. Partiu ataques do Líbano contra Israel, ou seja, há uma possibilidade de uma escalada maior. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos, nesse momento, está em Israel. Aconteceu aquele caso também, daquele ataque ao hospital, e há fortes indícios de que o ataque foi feito pelo próprio grupo palestino contra o seu povo, só para causar uma opinião pública contrária a Israel. E aí, no meio a tudo isso, vem o PT e solta uma nota, tá? E o Irã, diga-se de passagem, soltou uma nota também, dizendo que é o fim do povo de Israel. E aí, o embaixador diz o seguinte, o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, afirmou ser difícil reagir à nota do PT sobre o conflito em Israel. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou os ataques do grupo extremista Hamas, mas disse que Israel faz abre aspas, genocídio em Gaza. Não deu detalhes, porém, do que a sigla considera genocídio. Abre aspas. Isso é uma maneira de falar de um partido que fala de direitos humanos? São direitos humanos matar crianças, abusar de mulheres? Esses são os valores que o PT apoia? O apoio aos palestinos é uma coisa, podemos discutir isso, mas apoiar o Hamas, questionou Daniel Zonshine em entrevista ao Poder 360. E esse é o grande ponto que está fazendo com que o apoio ao PT vai ter reflexo, o apoio do PT ao grupo palestino vai ter reflexo pesado, inclusive, nas próximas eleições. Outro ponto que está chamando a atenção é o silêncio ensurdecedor do próprio Supremo Tribunal Federal, que configurava senhorinhas com Bíblia na mão como terroristas. E agora está de boca fechada. Tanto quando o PT traz Nicolás Maduro aqui, mas agora quando o PT passa pano para o próprio Hamas, passa pano para a Palestina e condena a vítima, que é Israel.
E esse grupo que a gente está falando é o mesmo grupo que faz esse tipo de coisa aqui. Morre a filha de brasileira que estava entre os sequestrados pelo grupo Hamas. Pois é, matéria da Band News. Celeste Fischer, jovem israelense de 18 anos, filha de brasileira e uma das pessoas sequestradas pelo Hamas, foi assassinada pelo grupo. A notícia foi confirmada por seu tio, Mário Fishbein, nesta terça-feira, dia 17. Abre aspas, avisaram a gente que a minha sobrinha foi assassinada. Encontraram o corpo dela. Afirmou, a família estava em busca de Celeste desde 7 de outubro, quando ela parou de dar notícias após o ataque do grupo extremista Hamas ao território. Tá, é isso aqui. Sabe o que o PT fez? Fez notas dos brasileiros lamentando o falecimento dos brasileiros em Israel. Não foi falecimento. Foi um assassinato brutal, foi um ataque brutal, ato de terrorismo extremo do grupo Hamas. Isso aqui não dá para passar pano. Eu sei que o PT é mestre em criar narrativas. Eu sei que ele faz as suas próprias narrativas, por exemplo, de que as velhinhas com bíblias na mão são grandes terroristas. Ele criou essa narrativa. E tem gente incauto que acreditou nisso. Mas trazer a narrativa de que o Hamas é um grupo democrático, aí, meu amigo, o buraco é muito mais embaixo. Aí não se trata mais de ser um incauto, um ignorante, uma pessoa que não conhece os fatos da história. Aí se trata de uma pessoa com mau caráter mesmo para acreditar nessa narrativa. O motivo pelo qual, cada vez mais, a popularidade do PT continua caindo. E aí, o ex-juiz Sérgio Moro, um dos alvos, né, sempre do PT, ele publicou uma matéria da CNN que diz o seguinte: a falta de empenho do Brasil para liberar reféns na mão do Hamas, diz o embaixador de Israel à CNN. Então o embaixador de Israel aqui no Brasil deu uma entrevista à CNN e falou: o Brasil, não está nem se preocupando em recuperar os reféns. O que o Brasil fez? Ligou para o grupo, para o país, para o Irã, que é aliado do Brasil, tá? Lembra dos navios iranianos aqui? Lembra da nota da general americana que disse que é muito estranha a ligação do Brasil com o Irã? O Irã é o país que financia ou o acusado de maior financiador do próprio grupo Hamas. O Irã é o país que soltou uma nota que o tempo de Israel acabou. E aí está acontecendo ataques generalizados ao povo israelense. Sabe aquilo que aconteceu durante o período de Holocausto? Está acontecendo agora de novo, na frente do nosso nariz. Países estão sendo vítimas desse caso absurdo, tá? Olha aqui, por exemplo, a Aline Geopolítica, ela é uma comentarista política, de geopolítica. Ela escreveu: em Kurecite, Turquia, uma multidão está tentando invadir a base militar americana. Os Estados Unidos não têm outra opção senão usar força letal para proteger suas bases militares na OTAN, localizada num país da OTAN, se o presidente Erdogan não enviar mais policiais e soldados. Está acontecendo neste momento um ataque orquestrado em vários países contra embaixadas americanas e israelenses, utilizando o ataque ao hospital de Gaza como motivador da revolta. E esse ataque, que foi orquestrado, você acha que esse resultado era o que Israel queria? Lógico que não. Então, já se mostrou que esse grupo Hamas não se importa com os seus civis. Para eles orquestrarem esse ataque em massa, pouco importa. Já lá na Espanha, Barcelona, olha o efeito. A Aline também publicou aqui, confrontos entre manifestantes pró-palestinos e a polícia de Barcelona, na Espanha. Olha só os efeitos. O povo pró-palestino está partindo para cima e está pregando abertamente o fim de Israel e do povo judeu. Te lembra algum momento da história isso? Se lembra, você é uma pessoa sensata. Agora, se não te lembra, meu amigo, procura um psicólogo, procura uma igreja,
procura livros sérios, porque você precisa efetivamente de um cuidado intelectual, de um cuidado moral, de um cuidado psicológico, porque alguma coisa não está certa com você. Isso é fato, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.